sejam todos muito bem-vindos, todos e todas muito bem-vindos. É uma honra abrir-vos um debate de hoje em um momento histórico para Nova Friburgo e região. Pela primeira vez, simultaneamente, temos mulheres no comando do 6º Grupamento de Bombeiros Militar e do 11º Batalhão de Polícia Militar, aqui em Nova Friburgo. Isso vai muito além de um marco simbólico. Trata-se de uma transformação institucional. Forças tradicionalmente masculinas passam a ter em sua liderança mulheres que provam que competência, preparo e autoridade não têm gênero. Hoje, queremos refletir sobre 2 pontos centrais. Quais os desafios de liderar corporações tão complexas que lidam diariamente com emergência, segurança e vidas humanas? E, ao mesmo tempo, com certeza, qual o impacto cultural inspirador desse novo cenário, que abre caminho naturalmente para outras mulheres e para a sociedade mais inclusiva. Eu convido você a acompanhar essa mesa redonda, que não será apenas sobre segurança pública, mas sobre futuro, inovação e propósito. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, bem, estamos de volta e a abertura vocês já tiveram a oportunidade de saber hoje o quanto o programa vai ser interessante. Ele já começa interessante aqui na medida que a gente diz que primeiras mulheres no comando do 6º Grupamento de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro e do 11º Batalhão de Nova Friburgo. Nós temos aqui, então, hoje, comandando o nosso grupamento de incêndio, a Tenente Coronel Michele Dias Pereira Santa Rita. Tenente Coronel, primeiro vamos tratar assim e depois vamos tratar de Coronel Michele. Aqui a gente diz o seguinte: eu tenho aqui um currículo aqui grande seu, né, que fala da sua formação aqui com mestrado em segurança e defesa civil. Você tomou posse aqui em 2 de abril, a sua trajetória, né, mais de 20 anos aí junto à corporação, a sua experiência-chave, chefia o Estado-Maior, diretoria geral de defesa civil, tem o seu escopo operacional, cerca de 200 militares em Nova Friburgo, ênfases técnicas e isso aí, e muito mais. Mas a gente costuma aqui, Tenente Coronel Michele, a gente dizer o seguinte: às vezes o currículo ele não impressiona tanto dito por mim, mas a apresentação do convidado, ela com certeza, ela traz algo que acho que é uma proximidade mais com o nosso telespectador. Então eu perguntaria o seguinte: quem é a Tenente Coronel Michele Dias Pereira Santa Rita? Gostaria de agradecer o convite aqui para a gente estar batendo esse papo aqui de um tema tão relevante, né, para a sociedade. E hoje a Tenente Coronel Michele está comandante do 6º GBM, Nova Friburgo. Eu tenho uma história muito interessante com Nova Friburgo, porque eu vim servir aqui em 2007 como aspirante. Aspirante é o primeiro cargo funcional depois que você sai da escola. Então, operacionalmente dizendo, o meu quartel que me recebeu aqui foi o 6º GBM. Então, eu tenho uma ligação muito grande com o quartel de Nova Friburgo, porque está me recebendo agora novamente, desde 2 de abril, fazendo praticamente 6 meses esse mês, como comandante desse grupamento que é tão importante para a sociedade, principalmente para Friburgo e região. Olha só, e nós temos, aí como eu disse, que ineditamente, e nós temos hoje 2 mulheres à frente de 2 entidades, 2 corporações que tradicionalmente são corporações que a gente, ao longo da vida, pelo menos aqui na região, a gente não teve esse simbolismo de uma mulher e agora 2 mulheres, né? O destino, às vezes, ele faz e acho que a região ela acaba sendo, além de prestigiada, privilegiada. Ao lado, aqui temos a Coronel Daniele Ezequiel Farias da Silva, que hoje é comandante do 11º Batalhão. Tomou posse agora, recente, dia 21 de agosto, tem uma trajetória, carreira consolidada na Polícia Militar, comandou
o RP Monte, Regimento de Polícia Montada. Olha só, vamos querer saber um pouco disso. Polícia Montada. Conheço a Polícia Montada ali do Maracanã, às vezes acontecem algumas operações também ali, quando se tem alguns eventos grandes ali em Copacabana, também alguma coisa nesse sentido. E também, coincidentemente, ela esteve à frente do 19º BPM, Batalhão de Polícia Militar, aqui em Copacabana. Provavelmente deve ter pego ali aqueles eventos ali de 1 milhão, 2 milhões de pessoas. Aí nós vamos falar a respeito disso. Reconhecimentos, homenagem da LERJ na Câmara Municipal do Rio, área de responsabilidade aqui em Friburgo, é a sede, temos o município de Bom Jardim, que também aqui o batalhão atende, Duas Barras, Cantagalo, Cordeiro, Cachoeiras, Carmo, Santa Maria Madalena, Trajano de Moraes, São Sebastião do Alto e Macuco. ênfases operacionais, policiamento ostensivo, gestão de grandes eventos, integração com órgãos municipais e regionais, patrulhamento especializado. Coronel Daniele, quem é Coronel Daniele? Agradecer o convite, né? Eu sou a Coronel Daniele Farias, tenho 27 anos de carreira, casada, mãe de 3 filhos. Já estou há 5 anos comandando unidades operacionais. Fiquei 2 anos e 6 meses à frente do Regimento de Polícia Montada e 2 anos e 3 meses à frente do 19º Batalhão, que é o batalhão responsável pelos bairros de Copacabana e Leme, né? Eu coordenei o planejamento operacional dos 2 últimos réveillons, do show da cantora Madonna e da cantora Lady Gaga. E agora estou assumindo esse desafio de comandar Nova Friburgo. Nunca trabalhei aqui na Serra, então está sendo um desafio para mim, mas tenho certeza que vai ser um comando de muito êxito. Eu acho que nós temos aqui duplo interesse, né? Interesse em saber, com certeza, o que é ser e o trabalho que é desenvolvido por uma coronel bombeiro e por uma coronel polícia militar, mas também saber do quanto esse trabalho, ele pode, no conhecimento de vocês, ele pode levar a quem nos assiste aqui, para que vocês possam ter noção. Nós falamos para Teresópolis, Petrópolis, a sede em Nova Friburgo, falamos para uma emissora aqui também nos pequenos municípios, aqui mais 8 pequenos municípios, e para um pool de emissoras numa startup em São Paulo. Somos 100 pequenas e microemissoras numa startup chamada Sul TV. Então, não somente o trabalho que vocês fazem em Friburgo, mas a repercussão da trajetória de vocês. Acho que isso é importante, do trabalho que é desenvolvido, o quanto pode impactar muitas cidades que vão estar agora nos vendo. Mas a gente fala o seguinte: no primeiro momento a gente faz a contextualização, tá, do que vem a ser, então, cada uma das atividades. Então a gente pediria para a gente pudesse alinhar com quem está nos vendo, qual é o trabalho, o que um grupamento de bombeiros faz, e o que um batalhão de polícia, o que ele tem, para que a gente possa primeiro trazer quem está do lado de lá, para a gente poder ir para cá. Por favor, Tenente Coronel Michele. A gente costuma brincar que o bombeiro ele tira do gato da árvore ao grande incêndio, né? Então, muita coisa envolve o trabalho de bombeiro. A gente está muito acostumado com colisão, né, esse acidente de trânsito, que é a rotina do dia a dia. Mas acontece, às vezes, casos inusitados, né, de você ter que retirar algum animal que está cercado por algum objeto fora do local habitat dele natural. Então, nós trabalhamos com diversos temas em que envolvem a sociedade em todos eles. Por favor. A Polícia Militar, vou falar um pouquinho aqui da minha área, claro, né? O que um comandante de batalhão de Polícia Militar faz? Nós temos uma área de policiamento, e aqui no meu caso é Nova Friburgo, e mais 8 municípios, então a gente tem que manter a ordem, né, nesse município, cuidar dos indicadores. Não sei se é conhecimento de todos, mas nós temos métricas, né, que são os índices de letalidade violenta, roubo de rua, roubo de veículo e roubo de carga. Então, o meu principal objetivo é manter esses números baixos, né, que a gente tem uma meta estabelecida, e deixar a comunidade com essa sensação de segurança, que nem sempre os números estão alinhados, né? Então, um dos meus objetivos é manter a sensação de segurança entre os moradores. Com certeza. Vamos agora um pouco do que são as atribuições, assim, no geral, mas agora vamos entrar nisso que hoje impacta e tem impactado a cidade, saber que hoje 2 mulheres estão à frente. Tá,
Aí fique à vontade para dizer da trajetória de cada uma e tal, mas aí eu vou trazer aqui uma questão, uma pergunta que vale para as duas, por favor. O que significa, na prática, romper barreiras culturais dentro das forças de segurança de cada uma, por favor? Fica à vontade para quem começa primeiro. Eu acho que é uma quebra de paradigmas, né? Você tem uma mulher num comando de uma corporação predominantemente masculina, né? Então, acho que a gente mostra que a corporação vem avançando, né, nessa diversidade e dando oportunidade para as mulheres comandar, né? O ano passado, eu era a única mulher comandante de batalhão operacional. E o novo comandante-geral, o Coronel Menezes, nós somos 7. Então, a importância também do meu comando e das outras que vieram antes de mim ter dado certo para a gente abrir portas para as novas gerações. Acho que o principal legado que a gente deixa é esse, né? Que a gente pode comandar, que competência não tem nada a ver com gênero, né? Então, acho que é o legado que eu quero deixar para as futuras gerações. Por favor. Sim, exatamente. A Polícia Militar ela foi pioneira na entrada de mulheres na corporação, né? A Polícia Militar teve mulheres combatentes e mulheres de saúde um pouco antes do Corpo de Bombeiros. Eu, por exemplo, sou da 4ª turma de mulheres combatentes, né? De 2001 foi a primeira turma. Então, nós somos minoria, né? E ainda não chegamos, inclusive, ao cargo de coronel full, que é o cargo da coronel. Né, as mais antigas são tenentes-coronéis. É o último cargo, né? O último posto da corporação é o coronel full. São 3 estrelas douradas como a dela. Eu sou tenente-coronel e ainda falta o posto, que é o último posto de coronel. E aí, como depende da antiguidade e a entrada feminina na corporação foi um pouco mais tardia do que a da Polícia Militar, então ainda não temos mulheres na função, né, no cargo de coronel full, no último posto que nós chamamos. E aí isso a gente vem, né, galgando com o tempo, né, o espaço que a gente precisa ter, né, e através do comando, né, da função, a gente consegue, de alguma forma, mostrar para as outras meninas, né, outras mulheres que querem um dia ter esse êxito, que é possível, né? Que é possível mulher comandar, é possível você associar a maternidade, o casamento, a família, né, com a rotina de comandar homens e mulheres, né, na corporação. Você aqui praticamente já tem uma pergunta e você já trouxe, acho que a metade dela, mas eu tenho que trazer aqui para que vocês possam, porque nesse primeiro instante, acho que cabe isso. A gente, como a coronel Daniele falou, é uma quebra de paradigmas. Não podemos abrir mão de ocupar um espaço desse e dizer que a capacidade de vocês de ter chegado até aqui foi através do esforço, foi através de todo um ato meritório, o tempo também, mas de atos meritórios. Então quem está do lado de lá pode perguntar, mas como é que é? Primeiro, uma mulher na posição de vocês até aqui, mas como é que é chegar lá? Então a gente aqui tem que servir de inspiração para muitos. Eu não sei quanto é o percentual hoje dentro das corporações de vocês, se vocês tiverem depois vocês podem ficar à vontade, números trazer, mas eu trago aqui o seguinte: que maneira, Coronel Daniele, que maneira a liderança feminina pode inspirar não apenas outras mulheres, mas toda a sociedade a enxergar a segurança pública sobre uma nova ótica? Eu acho que ajuda na diversidade, na igualdade de gêneros, né? Quando você vê uma mulher num local de destaque, não só dentro da corporação, né? Mas como aqui mesmo em Nova Friburgo, né? Como que isso impactou em toda a comunidade. Então, acho que você ter mulheres em locais de poder mostra que as mulheres podem ocupar esses lugares e que a gente pode estar onde a gente quiser. Eu acho que a gente vai influenciar positivamente as futuras gerações, não só, como eu disse, não só dentro da corporação, mas também na sociedade. Eu acho que também é interessante a gente lembrar aqui que, por estarmos aqui, a gente consegue influenciar as outras meninas e, naturalmente, o concurso que a gente fez, ele é aberto anualmente. Então, anualmente, essas meninas podem tentar fazer esse concurso porque as vagas são tanto para homem quanto para as mulheres. A gente não concorre, exatamente, não há cota. A gente concorre o mesmo número de vagas. E aí, é feito pela UERJ, né, a Universidade do Estado do Rio. E aí, quando o vestibulando ele opta pela Academia da PM ou pela Academia do Bombeiro, ele vai concorrer às mesmas vagas, sendo sexo feminino ou masculino. Né? Então, esse concurso ele é aberto anualmente, então todas as meninas que desejarem um dia estar na função que estamos, têm essa oportunidade anual.
Isso, a partir de agora, acho que a gente tem que passar para você que está nos vendo, que isso serve. Naturalmente, as pessoas falam, vê um momento que a falta de oportunidade, mas a falta de oportunidade a gente precisamos enxergar a oportunidade. A oportunidade não é mais aquela antigamente nós falávamos assim, o cavalo passou selado, o cavalo hoje não passa mais selado, você tem que ir no pasto, buscar o cavalo e ele não está selado e ele não está domado e você tem que fazer. Então, a oportunidade, tem oportunidade. Acabou-se de falar que hoje existe um vestibular que não é somente por cota, tem 20%, 15%, 10%, tanto faz a questão do gênero. Então, isso é a primeira coisa, é a questão de oportunidade. Aqui hoje você já pode enxergar uma oportunidade, né? E aí, dentro ainda disso aqui, uma provocação com reflexão, Coronel Daniele e Michele, será que com mulheres no comando ganhamos não apenas em representatividade, mas também em novos estilos de gestão e aproximação com a comunidade? Eu acredito que a mulher, ela humaniza mais a corporação, né? Acho que eu tive uma aproximação muito boa com a comunidade de Copacabana, né? A gente já tem aquela coisa de mãe, né? A gente de ouvir, a tropa fala muito isso, né? Mas a senhora ouve a gente, né? Então, às vezes, coisas básicas que a gente faria com qualquer pessoa, isso acaba motivando a nossa tropa, né? Fiquei 2 anos e 3 meses, quando eu saí foi aquela comoção, porque a gente se apega às pessoas. Eu acho que a mulher tem esse lado mais humano, essa aproximação com a comunidade que eu acho que é essencial, porque segurança pública a gente não faz sozinho. Então, acho que o principal objetivo, a principal diferença é essa, é a humanização, né? A gente tem um olhar diferente para as pessoas, e aí isso facilita a nossa aproximação com a comunidade. E quebra também dentro da corporação também, acho que o estilo de administração, a governança, acho que acaba tendo mesmo com os critérios naturalmente que são exigidos para que mais, acho que traz o que poderia dizer que traz nessa relação assim, uma coisa até prática, né? Que eu acho importante a gente ter mulheres até na corporação, até para adquirir equipamentos, fardamentos, que uma pessoa que vai pensar nas nossas necessidades, né? Então, acho importante você ter hoje. A gente tem hoje a Coronel Gabriela, que é a chefe do Gabinete de Comando Geral. Então, certamente, a influência dela, né, até nas aquisições da corporação faz a diferença, do nosso uniforme, né? Pensar nos nossos equipamentos, em alojamentos. Quando eu entrei na polícia, tinha unidades que não tinham alojamentos femininos. Então, acho que tudo isso vai mudando, né? Vai se adequando à nossa realidade. A nova realidade da corporação, que é uma corporação mista, de homens e mulheres. Então, ela tem que se adaptar à nova realidade. No grupamento de bombeiros também tem essa coisa? Como é que é a mulher, a sua ação e outras colegas que talvez estejam hoje à frente de outros, como é que isso impacta? Sim. Eu acho que a leveza também, né, com que a gente lida com as situações, não é querendo dizer que é diferente, mas eu acho que a maternidade, a questão da gerência familiar, a gente consegue lidar com as situações com um pouco menos de rigidez do que a maioria, né, dos comandantes masculinos. Mas, como a Coronel falou, a corporação ela veio se preparando com o tempo, né, para receber o corpo feminino, que sabemos fisiologicamente, temos as nossas diferenças, né, mas isso não interfere na liderança, na atuação da ponta, porque temos diversos tipos de treinamento que fazem com que a gente tenha a mesma excelência masculina. Então, isso não é motivo de diferenciamento na corporação. Mas sim, eu acho que traz sim uma humanização, uma proximidade com a tropa, um entendimento diferenciado e uma leveza que facilita a rotina, que já é bastante estressante, já é bastante movimentada. E aí, quando a gente tem uma forma de lidar com isso mais tranquila, acho que a gente transmite essa tranquilidade para a tropa e o serviço rende melhor. Vamos falar, o que é hoje o seu batalhão, por exemplo, para que a gente possa ter... A senhora está à frente, então, de um batalhão de uma representatividade, de um prestígio muito grande dentro do Estado, em função dos resultados e tal. Friburgo, hoje, ela ranqueia
dentro do Estado entre a segunda e às vezes terceira, a gente não está satisfeito com isso. Nós queremos ser o primeiro. Eu quero aqui fazer um apelo à senhora para que a gente esteja junto aqui, que depender da Associação Comercial, Industrial e Agrícola, nos colocando à disposição da TV Zoom também, para que a gente possa perseguir. Porque as pessoas falam, mas está muito bom. Não, muito bom, mas se a gente puder, se tiver ainda mais um degrau para a gente subir. Mas o que é efetivamente um batalhão ou o seu batalhão? Como eu disse inicialmente, o 11º Batalhão, ele é responsável pelos municípios de Nova Friburgo e mais 8 municípios. Então, a gente tem que manter a segurança nesses locais, né? A gente tem indicadores criminais que a gente tem que seguir, né? Para a gente ser premiados, né? Como redução de alguns indicadores. Os principais eu falei, a letalidade violenta, o roubo de rua, roubo de veículo e o roubo de carga. Então a gente trabalha não só em cima desse, tem outros também, mas eu acho que o principal é a gente ser ostensivo, né? Você mostrar para a população que ela está segura, que ela está sendo guardada e vigiada. Acho que esse é basicamente nossa missão institucional, né? E a rotina, essa rotina, como é que é? O policial, ele trabalha por plantão. Eu estive recentemente lá também, antes da chegada da senhora, e o governador esteve aqui para... O Friburgo recebeu as novas viaturas, né? Então, acho que é um trabalho também que tem sido percebido. Acho que a população tem percebido isso, né? O zelo, acho que o interesse, né? Mas como é que é uma rotina de um policial? A unidade, ela tem uma parte administrativa, né? Que trabalha no regime de escala de expediente, de 9 às 18, de segunda a sexta. E tem os policiais que trabalham na parte operacional, que aí eles têm um regime de escala diferenciado. Aí depende do serviço, né? O serviço de rádio patrulha tem uma escala, o serviço do patamo tem outra escala, o destacamento trabalha num regime de escala diferente. Então, depende do serviço que ele está sendo empregado. E tem o da parte administrativa, que a gente cuida da vida administrativa desses policiais, que eles possam estar na rua, né? Hoje a senhora lidera quantos policiais, se isso pudesse ser? 450 policiais. Viaturas, quantas viaturas nós? Hoje nós temos mais de 30 viaturas. E que você precisa fazer um rodízio, né, desses carros, desses veículos. Então, a chegada dessas novas viaturas, com certeza, ajudou muito a manutenção da nossa frota, né? Depois nós vamos falar de números. Se tiver números, fica à vontade para passar como é que é nossos números. Somos o segundo, devemos ter números, mas, Coronel Michele, Tenente Coronel Michele, e como é que é uma rotina de um grupamento que a senhora lidera, por favor? A nossa corporação ela é bastante espelhada com a corporação da polícia, né? Então, nós temos também uma parte administrativa, que são os bombeiros que ficam de expediente para trabalhar durante o horário de 8 às 17, que são horários que a gente atende ao público na sessão de serviços técnicos para autorizações de eventos, né? E a parte administrativa do próprio militar, dos seus assentamentos, né? A sua rotina diária. E temos a parte do serviço operacional, que a gente chama que é o serviço da ponta. E aí ele tira um serviço de 24 horas e, dependendo da escala, folga 48, folga 72. Então, isso depende do momento em que ele está encaixado na escala. Mas as nossas maiores estatísticas são, nesse período do ano agora, de estiagem, de incêndio florestal, que esse ano teve até uma redução significativa em relação ao ano de 2024, né, por conta de alguns períodos de chuvosos que tivemos agora nesse período, que geralmente não chove, e acidentes veiculares, né? Então, esse sim teve um aumento significativo nesse ano em relação ao ano passado, por conta da utilização e o aumento de motos na cidade, né? Então, a gente está tendo colisões até que não era comum, moto versus moto, né? A gente acha até como que uma moto bate na outra, mas acontece e tem um índice até significativo. Esse ano está até aumentado em relação ao do ano passado. Então, a rotina ela vai se encaixando no serviço operacional e no serviço administrativo para levar ao quartel. Coronel Daniele, nós falamos aí do ranking, mas agora voltando para entrar efetivamente. A senhora chegou agora, mas com certeza deve ter já conhecimento do que é feito, dessa rotina que é feita, como é que se chega a esses números naturalmente e quais são as ações que hoje são as ações mais destacadas para que a gente pudesse ter nessas metas naturalmente. A gente fala, acho que é importante a gente trazer isso. Isso é um processo de administração, requer isso, né?
requer um empenho, uma dedicação, e hoje a gente chama no mundo civil, a gente chama de entregas, né? As entregas, a gente precisa ter na entidade. Como é que é isso? Porque chegou em segundo porque é Friburgo, porque é colonizada por suíços, alemães, e coisa nesse sentido, não. Infelizmente, nós temos aí uma efetiva ação da polícia que faz com que esses números cheguem a esse ponto, e também faz com que você possa inibir, né? Você tem... Só para que a gente possa começar. O SIM é um sistema integrado de metas, né? E aí ele elencou 4 indicadores, e aí você tem uma meta, por exemplo. E o Friburgo, por ser seguro, as metas são baixas. Tem coisas que são meta 0, né? Roubo de carga, esse mês eu estou com meta 0, então não pode ter nenhum caso. E aí, de acordo com os números, você vai sendo avaliado. A unidade alcançou o primeiro lugar no último semestre, então estou com essa missão difícil aí que o Coronel Aguiar me deixou, que é manter esses números baixos. De letalidade violenta, de roubo de rua, e roubo de carga e roubo de veículo. Mas há por parte do comando, no caso da sua administração, ou da administração do Coronel Aguiar, existe aí o estilo de cada um, faz com que você tenha uma flexibilidade nos comandos para que você possa colocar... O planejamento estratégico é da unidade, né? Então a gente aplica um planejamento estratégico de acordo com essa mancha criminal, né? Que onde estiver tendo os casos, a gente muda esse planejamento dinâmico e diário, né? Se você vê que está acontecendo algum caso numa região, você realoca o seu efetivo, né? Eu quero implementar aqui, trazer as câmeras de reconhecimento facial, né? Usar a tecnologia a nosso favor. Conversamos até hoje com a prefeitura para ver se a gente consegue trazer para cá, porque acho que vai ser de grande valia para deixar ainda mais seguro e me aproximar cada vez mais da comunidade. Acho que quando você tem essa troca e essa confiança, né? Eles trazem informações para a gente e a gente acaba... E ver a necessidade deles, né? Às vezes a gente acha que o policiamento está no local, está agradando, e não é o que a população quer, né? Porque o que eu disse, esses números nem sempre estão ligados com a sensação de segurança. Então é importante a gente não trabalhar. Eu não posso trabalhar também só me baseando nessas metas. Eu tenho que me basear também com a sensação de segurança. E hoje a gente tem os conselhos comunitários de segurança, que é um termômetro que a gente pode medir se o nosso trabalho está sendo bem avaliado pela comunidade. Quando a senhora fala em sensação, é a mesma coisa que quando a gente fala aqui em percepção? Isso. Porque, por exemplo, vamos trazer um exemplo lá de fora, para a gente não trabalhar com coisas aqui da Nova York, por exemplo, acho que há 33 anos, fez aquele choque de ordem lá, e tolerância zero, e coisa nesse sentido. E quem viaja hoje não sabe que há um tempo entrava-se na loja, pegava-se roupa e coisa nesse sentido, e ficava todo lá com amarrado e coisa nesse sentido, fazia compras, tinha que ter um táxi na porta para sair direto, e aí foi se fazendo ações e tal. E o que a gente ouve também, já agora, eu tive lá, acho que há 3 anos, estava se marcando 30 anos, tá? Daquele tolerância zero. Mas aí diz o seguinte, acho que o grande desafio é manter a percepção por parte para que as pessoas possam vir, para que o turismo possa ver coisas nesse sentido, né? Então, como é que é isso? Quer dizer, não adianta, acho que a senhora foi muito bem, colocou muito bem na hora que diz o seguinte, os números só, o ranking só, às vezes ele pode não transmitir a percepção. Agora tu me fala como cidadão, é mais ou menos nesse sentido? Sim. Assim, vou dar um exemplo. Copacabana, as pessoas não têm essa percepção de segurança. E a gente estava com números de roubo de rua menor do que Leblon e Ipanema. Olha. Mas a pessoa não se sente segura, né? Até por causa da divulgação na mídia, que explora muito isso. Lá tem a questão dos moradores de rua, que a pessoa se sente insegura mesmo a gente estando com números bem toleráveis. A gente completou 200 dias sem um roubo de veículo em Copacabana, então, mas as pessoas não se sentem seguras, então a gente tem que também trabalhar em cima disso, né? Ouvir a comunidade para ver o que faria com que ela se sentisse mais segura, né?
Então é meio que isso. Mas aqui eu acho que o pessoal sente, porque eu vejo o pessoal falando com o telefone, falando, andando gente, tranquilo. Não vamos divulgar muito isso não, porque senão daqui a pouco o pessoal achar que tá muito tranquilo, vou vir pra cá. Que tá muito tranquilo, né? Tá muito, não vem não, Polícia Militar aqui encarar aqui, o pessoal. Polícia Militar aqui encara de frente. Isso. Tá? Coronel Michele, e nas características, em questão de metas, o que é solicitado, como é que são essas rotinas que fazem, com certeza. Eu tive a oportunidade na semana passada, acho que isso tem a ver, fizemos aqui um programa com a secretária do Ambiente, Andréa Duque Estrada, e também com a subsecretária, com a Flávia, falando a respeito do plano diretor. Acho que é um momento que tem a ver também com todos nós, né? Acho que as senhoras podem, com certeza, colaborar nessas audiências e coisas nesse sentido. Por quê? Porque o plano diretor é como se fosse a nossa Constituição municipal efetiva. Seria também a nossa bússola para onde a gente quer ir, para onde a gente quer chegar, de que forma a gente quer chegar. Vamos trazer algumas imagens que nós falamos na semana passada. Friburgo é uma cidade que é a cidade murada, né? Se vocês verificarem, nós temos aqui as montanhas que fecham Friburgo. É uma cidade que, urbanisticamente, se tivéssemos que falar, ela deveria hoje abrigar aí no máximo 90 mil habitantes. E tivemos um número que saiu agora do IBGE de 203 mil habitantes. Então, tem uma cidade com em torno de quase 142 ou 45 mil automóveis aqui registrados, fora os automóveis que vêm das cidades aqui, circunvizinhas, que em torno de 10% a 20% se misturam aqui no dia a dia, para que possam ter seus negócios aqui, fazer suas compras, suas atividades educacionais, de saúde, coisa nesse sentido. Então a gente diz o seguinte, nós temos um grande desafio, né? E outra coisa, é uma cidade que ela tem em torno dessa cidade, em torno de 62%, algo nesse sentido, pouco mais de 60%, é uma cidade que está numa altitude de em torno de 1.000 metros. Então, temos que ver isso. Uma outra coisa, existe também algo que dá conta que em torno de 69% da cidade, ela está aí, a gente poderia dizer, mas sem assustar, porque já foi dito isso, ela estaria em áreas que estão assim com uma possibilidade remota de estarem sendo classificadas como risco, né? Mas isso as secretárias já esclareceram, que são áreas mais elevadas, porque nós somos aqui muito montanhoso, e as pessoas não vivem tanto ao longo disso, né? São áreas também que são áreas de Mata Atlântica, que são preservadas, coisa nesse sentido. Mas, diante de tudo isso, não é fácil fazer uma gestão numa cidade como essa. Vamos e venhamos, né? Sim. Por favor. Então, nós não temos um plano de meta institucional como funciona na Polícia Militar, mas nós temos o compromisso de manter o nosso treinamento em dia. Então, o treinamento e as simulações diárias que são feitas, que nós chamamos de testes operacionais diários, são justamente para a gente oferecer à população o melhor serviço possível, né? Então, nós estamos hoje totalmente equipados, né, com materiais de última geração, não deixamos nada a desejar a Corpo de Bombeiros fora do Brasil, né? Nós somos o maior corpo de bombeiros do Brasil, o primeiro corpo de bombeiros é o do Rio de Janeiro, então a gente emana muita doutrina para fora, né, do Rio de Janeiro, né, para outros estados. Então eu acredito que o treinamento é incessante e a aplicação disso na prática resulta numa qualidade de aprovação que você pode ver aí, saiu recentemente o nível de aprovação da sociedade, e o Corpo de Bombeiros tem 85%, 86% de aprovação. Então, a gente tem um trabalho de excelência em que as outras corporações vêm aprendendo, né, com os nossos cursos e materiais operacionais que temos de primeira linha. Dentro daquela fala inicial, daquela que eu trouxe, aí venho agora para a gente poder salvar vidas em termos de vocês, bombeiros. Não é só apagar incêndio, é antecipar desastres, né? Sim. A prevenção, eu acho que é a palavra-chave, né? O nosso lema é vida, lei, riqueza e salvar. Então, para isso, a gente precisa prevenir, né? Minimizar os acontecimentos.
E aí são através de palestras, né? Eu já tive até com a secretária do Meio Ambiente, só citou a Andréia recentemente, tive uma reunião com ela, nós estamos planejando palestras de prevenção de incêndios florestais, né? Cultura de queimar o lixo, cultura de colocar uma fogueira nessa época, soltar um balão, enfim. A gente precisa conscientizar a população e aí a ideia é que a gente conscientize também as crianças. Então, a gente está trabalhando nesse sentido de palestras nas escolas, semana de prevenção, trazer as escolas até o 6º GBM. A gente está aí com 250 alunos para fazer a experiência de ser bombeiro por um dia, para ele entender como funciona a corporação e entender os riscos que ele pode estar correndo se ele não fizer algo preventivamente, né? Então, a ideia é a gente conscientizar tanto as crianças que levam para casa, né, depois essas informações para os pais, né? E isso dissemina de alguma forma, né? São recados para o futuro. E a gente está trabalhando junto com a Secretaria do Meio Ambiente também a respeito dessa área operacional aqui, que é uma área de mata, né? Como você falou aí agora mesmo. Então, a gente tem a grande preocupação de mudar esse cenário cultural de lixo, de desmatamento, enfim. A gente recebe bastante socorro nesse sentido. Coronel Daniele, acho que é importante, a senhora citou que a senhora vem de duas experiências que são experiências, pelo menos que inspiram curiosidade. Eu não poderia deixar passar isso. Nós vamos falar, ela vem, teve junto ao agrupamento lá de polícia montada, teve junto fez Madonna, fez Réveillon, fez Lady Gaga agora, então passar um pouco para a gente o que o comando da senhora lá era maior do que o nosso, conta um pouco o que é isso, porque trabalhar com números extraordinários como a senhora trabalhou lá, com certeza lhe traz, quer dizer, diferenciais, a gente chama de diferenciais competitivos, né, que seria e tal. Mas passa um pouco do que foi lá, só com curiosidade para o público, não é Nova Friburgo, mas saber de onde a senhora está vindo. O que é? Eu vi na sua posse, estive na sua posse, e lá, quando ele foi dado posse, ele foi falado com relação ao seu carinho e a sua dedicação junto a esse batalhão lá de polícia montada também, né? Então a gente aqui não tem, poucas vezes a gente teve aqui talvez, quem sabe, a senhora pode aí num desfile próximo nosso aí da cidade, alguma coisa, aí pelo seu prestígio trazer um grupamento desse ou alguma situação dessa pode ser criada, mas fica à vontade para falar. Então, o Regimento de Polícia Montada, ele é responsável por distribuir o policiamento ostensivo montado em todo o estado do Rio de Janeiro, né? Então eu servi nessa unidade por cerca de 16 anos. Olha só. Fica em Campo Grande. Mas a gente atua em todo o Rio de Janeiro. A gente agora está com destacamento em Teresópolis. Ele serve ao estado todo? Ao estado todo. Ele não tem uma área... Pensei que fosse aqueles grandes eventos e tal. Não. Ele atua em grandes eventos, no Maracanã, né, em grandes jogos, em distúrbios civis, mas também no policiamento ostensivo. A gente hoje tem um destacamento em Teresópolis. Um destacamento em Teresópolis? O que seria? Mas é fixo? É fixo. A gente tem um grupo de policiais que foram formados no nosso regimento e são aplicados em Teresópolis. E o regimento de polícia montada, ele distribui por todo o Rio. O cavalo que você vê em Copacabana, como se disse, né, no Maracanã, no Engenhão, é do regimento de polícia montada. Né? Ele faz também um trabalho muito bacana, que é a ecoterapia, né, que trabalha com crianças especiais e portadores de necessidades especiais. É um projeto que tem uma adesão muito grande, né? A gente fica até triste porque a gente não consegue atender todas as crianças, né? Porque é um tratamento longo. Geralmente, quando o praticante entra, ele fica por mais de 2 anos fazendo esse tratamento, mas é um trabalho muito bacana, que a gente nem gosta de divulgar muito, porque quando se passa uma entrevista e começa aquela procura, a gente não tem como atender todo mundo, né? Mas e esse grupamento lá de Teresópolis, ele está dentro do batalhão de Teresópolis? Faz parte do batalhão ou é algo como... Ele é subordinado ao Regimento de Polícia Montada. É um destacamento do Regimento de Polícia Montada. Né? Então lá tem um oficial do regimento que comanda e distribui esse policiamento. Claro, alinhado com o 7º CPA, é dentro do... Eu não estava mais no regimento lá, eu cheguei a participar do início das obras, mas é onde funciona o 7º CPA.
Ó, vou fazer aqui uma fala. Se for do interesse da senhora, quer dizer, vamos brigar para a gente ter também. Teresópolis, tem você que está em Teresópolis nos vendo aí. O comandante do regimento vai me mandar. Mas aí não tem isso, mas cabe a nós. Vamos trazer. Vamos trazer para cá, quer dizer, um compromisso nosso aqui. Porque estou falando assim, se for bom, se for para melhorar, se for para agregar e tal, e se a gente estiver aqui, tem que saber. Tem uma aproximação muito grande, né, com as crianças, né, então... Você está lá com a gente usou muito até no início das UPPs, que primeiro tinha aquele primeiro dia de operação, que você chegava com as forças policiais e a gente ia com nossos cavalos e as crianças se aproximam da gente, né? Vem para ver o animal, aquela curiosidade, e acaba quebrando o gelo, né? É um serviço sensacional, né? Eu sou fã do regimento, vivi minha vida toda lá, então sou suspeita. Eu vi naquele dia e tal, mas isso aí... E tem o fator psicológico também, ao contrário, né? Quando a gente está lá no Maracanã, o cavalo também está equipado com equipamento de choque, aí você já cria aquela distância, já é para a pessoa não chegar perto mesmo, e a gente só tiver que atuar, já é no último caso. Depois que a tropa convencional atuar, a gente chega para resolver. E geralmente resolve. Que bom. Gente, eu vou falar com o comandante-geral aqui, que não tem nada, isso aqui vai ser uma questão nossa. Vamos conversar com o prefeito, conversar aqui com o nosso ex-secretário aí de Polícia Militar, que foi o Coronel Hudson também aqui. Morador aqui. Aqui tem um número muito representativo aqui de coronéis que serviram aqui no batalhão, depois tiveram promoção, mas permaneceram aqui. Tá? Então, e com relação aos grandes eventos que a senhora fez ali, como é que a senhora recebia? Eu sei que saíam, às vezes, até policiamento de Friburgo, para ir cobrir, ajudar lá, dar cobertura também, então, nesses grandes eventos. Na verdade, esses grandes eventos excedem a capacidade operacional da unidade. Né? Então, a gente recebe apoio de toda a corporação, né? Vem policiais de todos os batalhões nos apoiar. A gente monta um planejamento estratégico e recebe o apoio. O 19º, na verdade, ele tem a atribuição de distribuir o policiamento no terreno e fazer o planejamento operacional. Então, é um desafio muito grande, acho que foi o maior da minha carreira. Né? A gente iniciou em 2023, no Réveillon de 2024, né, que a gente fala. A gente iniciou com as câmeras de reconhecimento facial. A gente hoje cerca toda a Avenida Atlântica com pontos de bloqueio. Então, todo mundo que adentra a praia de Copacabana, ela é revistado para ver se está com algum material perfuro-cortante, passa pela câmera de reconhecimento facial. Então, no último show, o show da Lady Gaga, a gente não teve ninguém lesionado com arma de fogo, que é uma coisa que acontece, né? Porque eles vão roubar com estilete, com tesoura. E por nós montarmos essa barreira, hoje... No último evento, a gente não teve ninguém ferido, né, com arma branca. Então, foi um avanço muito grande que vem gerando cada vez mais, isso está trazendo cada vez mais atrações, né? A gente não sabe onde vai parar, né? O prefeito, quem ele vai trazer depois da Lady Gaga, porque foi um desafio muito grande. Lady Gaga ficou muito cheio. Foi maior do que a própria cantora Madonna. Hoje eles já estão... Porque na hora, Michele deve falar isso melhor do que eu, né? Na hora de você evacuar o local, a gente não dá vazão, né? Porque o metrô você vai chegando fracionado durante o dia, mas quando acaba o show, quer todo mundo ir embora ao mesmo tempo. Então foi uma preocupação que chamou a atenção da prefeitura nesse último evento, e a gente montou uma comissão, né? Agora eu não faço mais parte, mas para a gente tentar chegar numa solução dessa grande saída de pessoas ao mesmo tempo de Copacabana. Mas foi muito... É uma experiência de vida, né? Mas eu acho que cada unidade tem a sua particularidade, né? Aqui em Friburgo eu também vou ter outros desafios, né? No regimento eram outros desafios. Mas com certeza te dá mais bagagem para você assumir novas unidades, né? Eu tive uma experiência. Eu vou dizer para a senhora o seguinte, eu já fui alguma vez num Réveillon e confesso que no primeiro momento eu fiquei para a decisão de ir muito preocupado, né? Mas como é que é? Aquela multidão e tal. Então, meu filho morava ali no posto 5, ali no Otton, né? Sim. Ali estava tranquilo e fui, e confesso que estava muito interessante. Em outra, fui em 2 oportunidades. Uma outra ocasião, saí do Flamengo, meu sogro morando no Flamengo, eu peguei o metrô, né? Um horário, aquela coisa, tudo certinho, tudo funciona. Tudo funciona. Tá? E depois é tal negócio. Aí foi terminando, eu fui saindo mais rápido e tal, para a gente poder a volta. Mas não houve nenhum problema.
agora eu tive um filho que foi ao show da Lady Gaga. Eu falei com ele, olha só, isso é complicado. Ele falou, não, mas tem muito policiamento, tem. E depois ele me falou, eu falei assim, eu perdi, que eu sempre gosto de ver como é que é a operação. Eu falei, como é que eles disseram que não, tinha muito policiamento, tinha que passar por barreiras. Eu falei, como é que conseguiram fechar tudo para entrar, botar ali aquele público, né, ali dentro? E na minha cabeça, vou dizer para a senhora, eu vou ter que buscar algum filme, alguma coisa, porque não dá para entender como é que vocês conseguiram fazer com que entrasse aquele povo todo ali, e todo mundo ou revistado. A gente vem aperfeiçoando o planejamento ano a ano, né? Então hoje a gente já inicia essas barreiras às 7 horas da manhã. Então todas as ruas que dão acesso à Avenida Atlântica, acho que são 32 ruas, olha só, são fechadas com gradis. Algumas não passam, né? São vias bloqueadas que não passam ninguém. E as outras têm esse ponto de revista, né? A pessoa passa por um detector de metal, pela câmera de reconhecimento facial e uma revista pessoal mesmo, né? A bolsa, não pode entrar com garrafa de vidro. Foi um obstáculo no Réveillon, né? Porque tradicionalmente as pessoas querem estourar champanhe e tal. A gente teve uma resistência, mas hoje eu acho que eles já estão entendendo que é para segurança, né? Não só a pessoa até se ferir mesmo na areia, né? Desquebra, deixa a garrafa quebrada e acaba a pessoa se lesionando. Então é um desafio muito grande, mas assim, vem dado certo. E a gente só vem aperfeiçoando, né? E foi um case de sucesso que a gente... Tanto que está dando segurança para você fazer esses grandes eventos, né? Porque se você imagina, você tem um problema no show desse, a repercussão que isso não dá no mundo, né? Então a gente vem... Com certeza. Coronel Michele, o bombeiro sempre teve uma... A senhora voltou agora, foi bom que tenha falado dessa última pesquisa, né, que saiu dessa... hoje, como ele está aí, a imagem da corporação, né? Tivemos um tempo que estava fora de série, né? Aí tivemos um outro momento, né, que tivemos aí uma calmaria, né? Então, geralmente nas pesquisas é sempre isso, né? Então, bombeiro, antigamente tinha um bombeiro, um carteiro e tal. Instituições religiosas e tal. E aí, umas estão lá no início da fila, outras estão lá no polícia está lá no... isso a gente... Mas acontece o seguinte, tem muito dessa coisa da proximidade com projetos comunitários ou a população. Como é que... Porque a senhora falou o seguinte, porque a gente vai lá, por exemplo, vou dizer para a senhora, lá na nossa associação tem uma situação que a senhora já deve ter tomado conhecimento, de vez em quando tem lá um bichinho, tá? Que a gente chega lá, eu acho que a gente liga para o bombeiro, você é da Cianf? Você aguarda só um pouquinho que a gente já vai, que a gente já sabe o que é. Coronel Daniele, cai um raio do gambá lá, acho que quase todo mês, é impressionante. A gente não sabe por onde aquele gambá entra, já fechou tudo que puder sentar do lado do forro e cai exatamente dentro do nosso auditório. Graças a Deus, ele tem lá uma rotina que ele cai até às 7 horas da manhã, onde não tem ninguém, né? Ele cai no horário propício para ficar lá sozinho. Aí o que acontece? O pessoal chega lá e aí com uma destreza e com uma afinidade, com uma experiência, que aquilo para a gente é apavorante, para eles chegam e tal, e o pessoal fala assim, o bombeiro está ali na Alberto Brown ali de manhã, 8 horas, 8h30. Chega lá, o gambá. É o gambá. É o gambá da Cianf, né? Aí eles levam, né? Então, mas como é que é essa coisa dessa proximidade também? Porque pegar um gato na árvore. Isso. Né? São os socorros mais inusitados, né? Do gambá, do gato. Conta alguns pra gente aí. Não, normalmente... Experiência, como a coronel Daniele falou lá de Copacabana e da Polícia Montada. Como é que é? Normalmente os socorros inusitados são esses, né? Geralmente o animal ele sai daquele habitat natural e vai para a área urbana, porque na verdade nós estamos invadindo a área deles, né? Então quando aí tem, por exemplo, o gambá, o gato, enfim, ele começa a incomodar porque começa a surgir um pouco de medo, aí liga para o bombeiro vai lá. Aí o bombeiro fala, mas ele está quietinho lá, ele não vai sair daqui. Não, mas se ele descer e tal. Então as pessoas ficam com aquele receio de estar com aquele animal dentro de casa. Por exemplo, as pessoas que moram perto da floresta, né, na área de mata. Aí tem a cobra. Aí a cobra vai lá na casa e tem uma cobra aqui em casa. O que eu faço? Aí vai lá o bombeiro, que a gente tem um material adequado para captura de animal.
e aí ele vai lá e captura a cobra e leva para o local adequado para soltura ou para tratamento, em caso se perceber alguma necessidade no animal. Então, assim, são N situações que a gente vai empregando o nosso treinamento durante o dia para poder estar atendendo durante as rotinas da população. Inverno, queimadas, balão, ainda existe balão? Ainda existe. Recentemente eu vi, aliás, eu fui para o Rio semana passada e vi um balão no domingo cedo, ali, época de São João. 8 horas da manhã, um balão grande subindo ali. E a gente tem que lembrar que é crime, né, a soltura de balão. Então, assim, atinge a mata, né, os animais que ali moram, pode causar um incêndio numa residência. Então, assim, tem uma série de fatores que acarretam a soltura de balão e as pessoas têm que se conscientizar que não é uma brincadeira, não é um lazer, uma experiência legal. Ela, sim, pode causar vários danos à sociedade, né? E empregar também o Corpo de Bombeiros numa situação que poderia ser evitado, né? Podia estar num outro evento e aí tá ali capturando um balão que alguém soltou em homenagem a algum tipo de situação. São João, época de festa junina, que é sempre uma época que a gente toma muito cuidado, porque vira e mexe tem um balão aí caindo na mata, causando incêndio, e aí alastrando, e aí você passa às vezes 24 horas com a sua mão de obra ali, com o abafador, porque o caminhão não chega, o ABT não chega, então ele está com a bomba costal nas costas, com tantos litros de água, um abafador na mão, aí o bombeiro passa o dia ali de serviço, 24 horas apagando aquele incêndio, que poderia ter sido evitado se a pessoa não soltasse um balão, né? Mesmo sabendo que é crime, as pessoas soltam achando que não vai acontecer nada. E aí o balão cai, ainda cai com a bucha acesa e causa um incêndio extraordinário, não precisava acontecer. Coronel Daniele, nós estamos chegando já, o programa está passando rápido, né, e nós temos só mais 10 minutos. A gente costuma dizer nesse final, o que vocês vieram aqui na cabeça para falar que não falaram e que não pode deixar de falar. Senão alguém vai chegar, o pessoal da comunicação, falar, a senhora não falou isso, eu podia ter falado isso, eu tenho um número, alguma coisa, ou em casa, né? Alguém falou, mamãe, ou marido, ou quem seja, né? Então, a gente dedica esse final para que vocês possam passar o que não foi. Temos aí 9 minutos. Aí vamos dividir, vai falar um pouquinho e eu vou provocando também, se for o caso. Bom, eu acho que passar para as mulheres que estão nos assistindo, né, que é possível você entrar para a nossa corporação, comandar na nossa corporação, né, uma corporação que tem dado oportunidades para as mulheres, e serão muito bem-vindas, né? Se você tiver coragem, né, e competência, que venha para a Polícia Militar para a gente crescer cada vez mais esse número de policiais militares. Eu queria corroborar também com a Coronel Daniele, dizer que o Corpo de Bombeiros está de portas abertas para as mulheres, né, que sonham um dia fazer parte das fileiras do Corpo de Bombeiros, seja como combatentes, como nós, seja como na área de saúde, que existem diversas também. E eu queria também dar um outro recado, aproveitando a oportunidade aqui, para falar com a população friburguense, os municípios aqui que fazem fronteira conosco, com o advento da nossa corrida e caminhada, né, em comemoração ao aniversário de 48º aniversário do 6º GBM. Nós vamos fazer uma corrida e caminhada do Forte Apache, que é um nome carinhoso que nós chamamos ao nosso quartel, que é um quartel que foi criado em 1977 e quando ele foi transferido, inclusive, do quartel da Senhora, que era onde era a origem do quartel, e aí ele veio com algumas partes em madeira. E aí começaram a chamar, esse quartel tá parecendo uma oca de índio, um forte. Aí começaram a chamar o Forte Apache. E aí virou o nome do quartel, inclusive, e a gente chama carinhosamente até hoje de Forte Apache. E a gente vai fazer essa corrida em homenagem ao 48º aniversário do quartel, já para entrar no calendário do Jubileu de Ouro, que vai acontecer daqui a 2 anos, nos 50 anos do quartel. Então, convido a sociedade, aos amigos que estão assistindo a TV Zoom, nesse momento, para participar através do link do www.eucorro.com.br, e ali você pode escolher a sua inscrição, caminhada, corrida, 4 km, 8 km, conforme você preferir, dia 28 de setembro, 7 horas, a saída vai ser do 6º GBM e a chegada também. Então o pórtico vai estar lá, a premiação e entre outras atividades para você conhecer um pouco o dia a dia do 6º GBM, como funciona a nossa rotina. Vão ter materiais operacionais dispostos lá para gincana, para conhecimento da população. Isso aproxima vocês da gente e a gente de vocês. Então é isso que é a nossa ideia dessa corrida de interação aí entre a sociedade e o 6º. Coronel Daniele, aqui é o seguinte, a gente nessa fase de conclusão
trazer para a senhora o seguinte: segurança pública não é apenas estatística, é cidadania. E hoje vimos que é possível inovar, prevenir, liderar com excelência. Queria que a senhora falasse um pouco a respeito dessa reflexão. Como eu falei, assim, a segurança pública a gente não faz sozinho, né? Então a gente precisa da participação da sociedade. E hoje o que a gente vem observando é que a gente vem usando cada vez mais a tecnologia a nosso favor, né? Para a gente buscar mais ainda essa sensação de segurança, como a gente falou no início. Então acho que é isso, é a participação de todo, porque a segurança pública ela abre portas para todos os serviços essenciais funcionarem, né? Sem segurança você não tem saúde, você não tem educação, você não tem mobilidade, né? A gente vê às vezes isso no Rio de Janeiro. Se você estiver tendo confronto, você fecha a principal via do nosso estado. Então é isso, a gente tem que dar cada vez mais importância à segurança pública, porque ela é que dá margem para que todos os outros serviços sejam feitos com excelência também, né? O mundo com certeza mudou, Coronel Michele, e a gente precisa naturalmente incorporar aí ferramentas que sejam ferramentas tecnológicas. A gente está hoje falando de, por exemplo, muito quando a gente está vendo guerra em tempo real, né, instantânea, coisa, a gente está vendo, por exemplo, ataques de drone, né? Então a gente fala que hoje o drone já é algo que já trabalha em alguns locais e tal, quer dizer, a parte tecnológica. Como é que nós estamos nessa parte tecnológica? Sim, nós temos um grupamento de drone, que é o Covante, né? Ele fica lá no Rio, mas aqui em Nova Friburgo nós temos 2 drones no 6º GBM que utilizamos às vezes em serviços de áreas de difícil acesso, por exemplo, incêndios florestais em áreas muito elevadas, em que a viatura não chega, o bombeiro não consegue chegar, o drone vai, a gente verifica qual é a situação, qual é a área de risco, para depois mandar o bombeiro. Então, eu acho que a tecnologia, a inovação, tudo isso faz parte do nosso serviço, né? E cada dia mais a gente vai tentando se aprimorar nessa área, para que a gente tenha, né, mais qualidade no atendimento e prestar o melhor serviço à população. Estamos finalizando, Coronel Daniele. Quer dizer, o recado da senhora, quer dizer, a mensagem, está chegando agora a oportunidade, quer dizer, de Friburgo, que é a sede da nossa emissora, pode, com certeza, as expectativas e tal. Eu acho que a gente tem uma grande expectativa, não somente pelo lado da manutenção de ranking, né? Mas exatamente por isso, dessa proximidade. Nos colocamos à disposição no sentido de que a senhora possa estar junto conosco na cidade. É importante uma cidade como a nossa não estar apenas ranqueada como a segunda ou a melhor, mas ter essa sensação de humanização na relação, né? Que o policial militar ele possa ser alguém que possa estar aí visto com esse sentido de alguém que faz parte da comunidade, está ali para... é um servidor público, né, como o outro, e que a gente não chegue a precisar dele de uma forma mais contundente, mais enérgica, e que ele possa estar ali num policiamento ostensivo, e que isso para nós seja o suficiente. Mas qual é o recado final que a senhora deixa? Depois a Coronel Michele. Eu gostaria de agradecer a recepção, né? Fui muito bem recebida, né? Eu não tinha noção da dimensão que o fato de eu ser mulher comandando o 11º Batalhão ia ter tanta repercussão. Então, queria agradecer a recepção e dizer que eu venho com a vontade de trazer a tecnologia para melhorar ainda mais a nossa sensação de segurança e a aproximação com a comunidade. Eu acho que a gente, quando você tem a comunidade do nosso lado, facilita o nosso trabalho, né? E como você falou do policial, o policial também faz parte da sociedade e da comunidade, né? Os policiais do 19º Batalhão moram aqui na área, eles têm um pertencimento muito grande do município, então, e atrás de cada farda ali é bom que a sociedade saiba que tem um pai, tem um filho, tem uma mãe, né? Então, isso que eu acho que é importante, a gente humanizar o nosso policial e tratar bem do policial, para que o policial motivado ele vai render melhor, com certeza. Então, acho que é isso. Eu queria aqui trazer as boas-vindas também à Coronel Daniele. Nós somos vizinhas ali de frente, né? Eu acho que isso aproxima cada vez mais as duas corporações, né, que agem no estado do Rio de Janeiro com excelência. E dizer aqui que a população friburguense está para lá de segura com a Coronel Daniele, com a equipe dela, e também no que precisar do Corpo de Bombeiros. Estamos totalmente equipados e totalmente preparados para qualquer situação.
Queria agradecer, então, as duas, que, antes de tudo, antes da farda, são pessoas que têm suas vidas e são CPFs e com certeza, o que motiva, o que faz com que vocês cheguem hoje à posição que ocupam é exatamente por ter uma retaguarda, por ter, por certo, uma família, por ter amigos, por ter relacionamentos, por ter sua personalidade, sua individualidade, e que se coloca à disposição como um outro profissional, né? Como um médico, um advogado, como um engenheiro, mas que hoje estão à frente, na linha de frente. E então seja muito bem-vinda, Coronel Daniele. Friburgo e região ali acolhe aqui de braços abertos. Tenho certeza que ganhamos muito, não pelo fato do gênero, tá, que a gente falou disso aqui, mas acho pelo fato de mostrar da possibilidade de duas mulheres se colocarem dentro de um mercado, às vezes, de certa forma, a gente poderia dizer, num certo passado, talvez recente, tão restritivo, né? Tão preconceituoso, né? Você está enxergando. Acho que não é só por conta de ser mulher, é por conta das resistências. Não foi tão fácil quanto outros que chegaram até aqui agora. Tá? Vocês têm histórias, e as histórias de vocês, com certeza, elas canalizam para muita renúncia, com certeza. Vocês renunciaram a muitas coisas para que pudessem chegar até aqui. E a dedicação, por certo, não preciso ouvir de você, mas teve que ser talvez bem maior do que muitos que chegaram até aqui. Não que não tenham as suas competências e os seus talentos, as suas qualidades, aqueles que tiveram no passado. Mas que a gente sabe que, lamentavelmente, a gente vive um mundo que existe, às vezes, a necessidade da gente romper tabus e paradigmas. E vocês mostram que a dedicação, a qualidade, a persistência, a resiliência, né, e o acreditar. Vocês acreditam no cidadão, vocês acreditam, no final acreditar na farda. Né? Primeiro vocês acreditam nas pessoas. Então, muito obrigado por isso, muito obrigado por essa dedicação, muito obrigado pela entrega de vocês, obrigado à família de vocês, que emprestam vocês para que vocês possam estar aqui conosco e possam fazer de Friburgo, com certeza, uma referência nacional. Um grande abraço, obrigado pelo carinho e até uma próxima oportunidade. Até lá.